É uma pergunta que eu já ouvi mais de uma vez, é sobre a origem da nobreza. Como surgiu a nobreza? Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História. Esse quadro aí você já conhece bem. A gente procura falar aqui sobre coisas que normalmente não aparecem nos livros de história. A gente ouve muito falar em nobreza quando a gente fala principalmente na história da Europa. A nobreza foi um segmento social, eu não diria classe social, porque na época a gente tinha a sociedade estamental. Mas vamos lá, um segmento social que esteve presente durante a história da Idade Média, né, na Europa. Falou-se muito em nobreza, ela protagonizou muitos acontecimentos importantes, muitos processos históricos importantes. Durante a Idade Moderna, durante o Antigo Regime, a nobreza, né, deteve o poder político, deteve o poder econômico. Então, quando a gente fala em nobreza, normalmente se fala em quê? Né? Alguns falam em aristocracia, mas quando se fala em nobreza, historicamente, a gente está falando em marqueses, duques, condes, essa galera aí que compunha a nobreza, né? Como acontecia, por exemplo, na França, na época do Antigo Regime francês. Mas é uma pergunta que eu já ouvi mais de uma vez e que eu não vejo assim a explicação nos livros de história, é sobre a origem da nobreza. Como surgiu a nobreza? Né? A origem da nobreza, gente, está relacionada com o reino franco, um importante reino bárbaro que se formou lá na Idade Média. Os romanos chamavam de bárbaros, a gente já pôde falar isso aqui, a todos os povos que viviam fora das fronteiras do império. Embora eles tenham construído um grande império, alguns povos que ficavam mais no extremo norte, ficavam mais lá para o Oriente, eles não foram romanizados, eles tinham sua língua própria, sua cultura própria, sua religião própria, e os romanos se referiam a eles como povos bárbaros, alguma coisa que equivalia a povo estrangeiro, né? Não romanizado. Pois bem, o reino franco fez parte aí dos chamados povos germânicos. O reino franco ele foi fundado por Clovis, né, no ano 496. O reino franco ele estava situado na Gália. A Gália correspondia ao território da França, pegava parte da França hoje, a maior parte, pegava parte da Alemanha, pegava parte da Bélgica, né? Era a região da Gália. Foi ali que surgiu o reino franco, que teve como fundador, conforme eu disse, o Clovis. Tá? Depois nós tivemos aí, em 741, Pepino o Breve, você já deve lembrar desse nome, né? Pepino, ele, depois o rei Childerico III, tá? E fundou uma nova dinastia, que foi a chamada dinastia Carolíngia. Tá? Então surgia aí o império mais importante dos povos germânicos, que foi o chamado Império Carolíngio, tá? Que teve como principal nome Carlos Magno. Tá? Ele foi o mais importante imperador, né, do chamado Reino Franco, né, do Império Carolíngio. Né? Ele foi o mais importante. E aí é que entra a história da nobreza. O império dele era muito grande. Para administrar esse império, que tinha um território muito grande, ele dividiu, né, o território do império em mais de 200 condados. Ele chamava de condados. E quem administrava, quem governava esses condados eram homens de confiança dele, né, que foram intitulados condes. Eles administravam os condados. Mas haviam também aqueles territórios que faziam fronteira, né, com outros reinos e tal, né, que eram chamados de marcas. As marcas eram governadas pelos marqueses. Tá? E, por fim, né, haviam aqueles territórios maiores, mais importantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, que eram os ducados. Esses territórios maiores e mais importantes, que eram os ducados, eram governados por duques. Tá? Então daí surgiu, né, o conde, o duque, o marquês, enfim, os nobres, surgiu a nobreza. Eis aí a base da nobreza europeia. Tá? Ela está basicamente na estrutura político-administrativa que foi montada por Carlos Magno no seu poderoso império. E aí,
Curtiu o vídeo? Interessante, né? Isso aí geralmente a gente não vê nos livros de história. Por isso que a gente colocou aqui no avesso, tá? Se você curtiu, compartilha aí com seus amigos, manda alguma sugestão, deixa um comentário e, é claro, não deixe de se inscrever. Isso é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até o próximo Avesso da História.